Primeira coisa, o que é a ansiedade? A ansiedade nós definimos elas como um sentimento natural, algo comum do ser humano. E aqui eu quero pontuar com vocês algo que eu acho interessante. Que às vezes as pessoas chegam e dizem: doutor, como que eu faço para ser livre da ansiedade? Doutor, como é que eu faço para poder viver livre desse mal que tem me afligido? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro ponto, a ansiedade ela é um sentimento que faz parte do ser humano, isso é natural à nossa vida. Só que o detalhe não está em ter ansiedade. O detalhe está em você ter uma ansiedade que ela supera os limites de normalidade. E quando nós dizemos isso, o que eu quero dizer? Ele envolve a ansiedade no âmbito das preocupações, as aspirações, que estão ligadas ao nosso presente e também ao nosso futuro. Quando nós abordamos a ansiedade, nós costumamos dizer que são preocupações que podem ser diversas. Ou seja, a minha mente, a sua mente, ela fica num nível tão acelerado em que ela começa a se divagar em diversos pontos. Você pode, por exemplo, ter uma ansiedade do dia de amanhã. Você pode ter uma ansiedade ligada ao seu próprio trabalho, à sua saúde, o medo de ter algum tipo de doença, alguma coisa do tipo, o seu próprio emprego, ou até mesmo da assistência da sua família em si. Então a ansiedade ela pode ter diversas situações. Ela pode estar ligada a diversas questões do nosso dia a dia. Isso é comum nós termos isso aqui, essas preocupações. Só que o problema da ansiedade patológica é quando ela segue em níveis extremamente além do que nós dizemos de normal. E aí eu posso puxar uma mensagem, uma palavra de Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte, que a nossa ansiedade, ela não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a nossa força do dia de hoje. Então o ansioso, normalmente, ele vive muito no amanhã, o que vai acontecer. E certa feita eu vi uma frase que eu achei muito interessante, de que grande parte dos nossos temores, grandes partes dos nossos medos, que nós criamos ou desenvolvemos, muitos deles nem sequer vêm à existência. Então, às vezes nós imaginamos coisas piores diante do que temos a enfrentar, mas na verdade muitas delas nem sequer acontecem no nosso dia a dia. Então, para isso, nós podemos citar para vocês o seguinte: quem pode ser afetado então pela ansiedade? Vamos lá. A ansiedade ela pode atingir indivíduos de qualquer idade. Nós costumamos ver nesse tempo que nós estamos hoje, o seguinte, que diversas faixas etárias acabam tendo ansiedade. Nós percebemos, inclusive, crianças, né? E diga-se de passagem, né? Quantas crianças agitadas, ansiosas, apreensivas nós temos visto, inclusive, no nosso tempo. Então, podemos ter crianças, jovens, adultos e também idosos com um quadro de ansiedade. A OMS estima que cerca de 264 milhões de pessoas sofrem com este mal. E ela costuma ser mais frequente em mulheres, embora também possa afetar homens. O importante é estar aberto, sim, aos sinais, quando a gente aborda nas crianças, quando a gente pega essa faixa etária específica. Pelo fato de não saberem expressar de forma clara o que sentem e ser um indício de algum problema mais grave. Então eu pontuo com vocês, falando sobre ansiedade que atinge diversas faixas etárias, pontuar uma faixa etária importante, que são as crianças, as nossas crianças, em que a ansiedade em si ela não está isolada como simplesmente um sentimento, um sintoma, mas ela pode ser uma base, inclusive para o surgimento de outros problemas graves na criança, que podem simplesmente dar início com um quadro de uma ansiedade. Então é importante você analisar, perceber e observar, inclusive os pequenos, né? Seus filhos, seus netos, sobrinhos, pessoas que estão por perto. Um olhar atento, né, às crianças referente a essa questão. Porque, pessoal, quando nós falamos de doenças na área psicoemocional, muitas delas elas não se desenvolvem exclusivamente com um quadro mais grave. Ela sempre dá sinais e inícios com um quadro mais leve, com alterações que às vezes fogem um pouco do padrão normal do que seria a questão de sentimentos comuns do ser humano. Por exemplo, às vezes a pessoa começa com uma ansiedade comum, mas ela acaba evoluindo e acaba comprometendo a qualidade de vida dessa pessoa ao ponto, por exemplo, de levar ela a um quadro de uma depressão, ou levar ela a um quadro de um transtorno na área psíquica, né? Ou um transtorno na área psiquiátrica, ou até mesmo levar uma pessoa a um quadro de uma ideação suicida. Então,
percebem como uma coisa é tão importante você saber perceber os sintomas logo no início e assim poder cuidar. Então, diversos estímulos, né, podem desencadear quadros de ansiedades. E nós podemos citar alguns deles. Fatores físicos, fatores biológicos, relacionados à questão corporal, aos hormônios, né, do ser humano. Pode estar ligado ao contexto profissional, pode estar ligado ao contexto acadêmico, ou seja, o tipo de trabalho, a forma de trabalho, o envolvimento laboral que você está e também, talvez, na sua fase acadêmica, né, de estudos. Fatores familiares, históricos familiares são importantes nisso. Certos dilemas, né, que todos nós estamos propensos a ter durante a vida. Acidentes graves que podem deixar sequelas, catástrofes que podem mexer ou desequilibrar a base de vida das pessoas e também as situações da infância, ou seja, o seu histórico de vida na infância. Tudo isso pode corroborar para que o padrão de equilíbrio da ansiedade ela saia do limite e comece a causar aí, de fato, uma alteração importante. Então, é interessante que nós tenhamos esse entendimento para justamente isso, sabermos como atuar diante de cada caso. Então, cada situação ou cada paciente, cada caso, ele é único e é importante explorar a história de vida da pessoa para ser possível, assim, detectar a origem e os estímulos que fazem o surgimento dessas emoções negativas, de modo a se conseguir intervir de forma adequada. Então esse aqui é o ponto que eu diria que é o ponto mais importante. Vez ou outra, quando eu pego um paciente que nós avaliamos, cuidamos, eu sempre faço questão de, às vezes, buscar algumas questões ligadas ao seu dia a dia. Por quê? Porque pelo fato de eu ter, por exemplo, uma atenção na área cardiológica, eu sei muito bem que muitas das alterações cardíacas elas estão ligadas diretamente à qualidade de vida das pessoas. E normalmente quando o paciente tem um desequilíbrio na área psicológica, psíquica, emocional, isso interfere diretamente na sua saúde física. Tanto que, por exemplo, alterações da frequência cardíaca, alterações, por exemplo, na pressão arterial, ou até mesmo o desencadear de pioras de quadros de arritmias, podem surgir simplesmente por um desequilíbrio na área emocional, ou por uma ansiedade, ou por um transtorno de humor. Então, normalmente, quando eu busco isso, às vezes de uma forma mais simples, eu tento buscar na pessoa e dizer por que você está assim. E aí nós percebemos, às vezes, que a pessoa não dorme bem, às vezes não tem passado um momento bom de vida, e que nós percebemos que tudo isso acaba interferindo na questão da saúde dessa pessoa. Então, cada situação, cada caso é único. E eu já puxo um detalhe importante aqui, é que muitas vezes detectar o problema que tem afligido na questão da qualidade de vida dessa pessoa e pontuar situações que podem ajudá-la a buscar uma melhora e uma solução, pelo menos que seja parcial, daquilo que a aflige, isso acaba ajudando e muito na questão da saúde e também na qualidade de vida das pessoas. Então eu espero que você entenda isso. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Então, existe ainda, eu poderia citar para vocês um termo até interessante, que é a chamada ansiedade positiva. Você já ouviu falar disso? Escreve aí nos comentários para mim. Você já ouviu falar de ansiedade positiva? Aí você vem e me diz, poxa, doutor, você vem falar de ansiedade e agora você vem dizer que existe ansiedade positiva? Você já ouviu falar disso? Escreve aí para mim, para eu ver o que vocês acham nesse sentido. Pois é, essa ansiedade positiva, ela sim tem o seu papel importante. Lembra que eu falei que a ansiedade é um sentimento que faz parte do ser humano? Ele não é de tudo ruim. Se ele está presente em nós, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade de nós termos esse tipo de sentimento. Então, a ansiedade positiva, ela está associada a períodos de adaptação e nos motiva a agir ou a desenvolver uma melhora na nossa vida. Então, essa ansiedade, quando nós falamos que te leva, por exemplo, a certas mudanças, adaptações, fases de vida, ciclos de vida, se ela for bem trabalhada, se você souber lidar bem com isso, isso vai te impulsionar, por exemplo, para você superar algum limite, mudar algum tipo de comportamento, ser uma pessoa melhor. Isso pode fazer nesse lado, o lado positivo para você. Só que tem um porém nesse sentido. Tem um porém. Embora ela seja importante, embora ela não seja patológica, ou seja, não seja ligada a uma doença, se ela
for evoluir para um quadro mais intenso, aí sim ela pode entrar num quadro patológico. E assim, aí sim ela pode realmente deixar de ser uma ansiedade que poderia ser boa e entrar num quadro que realmente faça um efeito negativo na sua saúde. Então sempre, pessoal, sempre, 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 nós precisamos entender os limites para as coisas. Existe um limite para cada situação, cada sentimento que envolve a nossa vida. Então é importante que você observe isso. Como é que está a tua vida? Você está bem? Você está equilibrado nas suas emoções, nos seus sentimentos? Ou será que alguma coisa saiu do lugar? E se saiu do lugar, o que fazer para você tentar melhorar isso? Porque normalmente nós pegamos muitas pessoas que vão acumulando uma sequência de problemas repetitivos. E aí, quando ela se dá conta, ela se depara com algo extremamente complicado e grave na sua saúde. Em algumas situações é até mais difícil de se tratar depois. Então, assim, nesse ponto, eu poderia, nesse caminho aqui, trazer à luz para você a distinção de três coisas, que às vezes são bem parecidas, mas têm as suas importâncias e as suas diferenças. Que é referente à ansiedade, o medo e o estresse. Qual a diferença delas? A ansiedade, nós podemos definir como uma antecipação de uma ameaça futura, que surge sem que muitas vezes a própria pessoa identifique o motivo. Não tem muitas vezes? De vez em quando eu pego algumas pessoas, alguns pacientes que chegam para mim e falam, doutor, tem horas que nem eu me aguento. Nem eu me aguento. E às vezes a pessoa nem sabe por que está nesse nível de tensão, agitação. E em algumas vezes, a ansiedade ela pode ser específica a algo, mas às vezes ela pode ser uma agitação que a pessoa nem sequer sabe descrever o motivo, ou nem sequer sabe descrever o que realmente aquilo está causando na vida e na saúde dela. Então, nós poderíamos definir a ansiedade como isso, uma ameaça, uma preocupação para o futuro. A pessoa não tem, às vezes, como lidar e também não sabe como lidar também com o sentimento que virá e que está vendo que é ansiedade. O medo já consiste em uma resposta emocional a uma ameaça concreta, objetiva, que pode ser direcionada a algo real ou subjetivo. O medo já é diferente. O medo, você já tem uma direção para aquilo que você irá ter como resposta emocional. Como, por exemplo, o medo de alguma questão específica, o medo de altura, o medo de elevador, ou o medo de enfrentar, por exemplo, ambientes públicos. Tudo isso está ligado a algo que você já sabe. Nós definimos como medo. E o estresse é algo que nós associamos como uma espécie de esgotamento, uma resposta do organismo quando já não consegue mais suportar a tensão ou lidar com aquilo que está diante dessa pessoa. Então, nós observamos esses três pontos e é interessante que às vezes eles andam muito colados, né? Ansiedade junto com medo e junto com estresse. Ou juntos ou também combinados, né? Um com o outro. E todos eles são sentimentos que fazem parte, né, da condução de um ser humano. O que nós precisamos é saber, equilibrar e lidar de fato com eles. E aí nós podemos entrar de fato aí aos pontos, né, importantes que nós pontuamos como tema de hoje, que são os sinais e os sintomas de ansiedade. Esses são pontos que eu diria que são pontos que, para alguns, talvez até assustaria vocês. Porque se nós viermos aqui a elencar sobre as possíveis alterações que a ansiedade pode causar, nós ficaríamos aqui horas simplesmente pontuando aquilo que ela pode causar. Então, os sinais e sintomas eles podem desencadear reações de várias formas, vários pontos e vários tipos. Eu poderia citar para vocês, por exemplo, o primeiro, que seria a reação a questões físicas. Ou seja, nós pontuamos aqui o seguinte, deixa eu só abrir aqui a minha parte para a gente poder falar disso. As questões físicas, em que essas reações elas podem, por exemplo, causar taquicardia, que seria o aumento dos batimentos cardíacos. Ela pode causar aumento, né, da pressão arterial, que seria o aumento da tensão, ou pelo menos a pressão das artérias. A pessoa pode ter contrações gástricas, sensações de nó no estômago, dificuldade de respirar, boca seca, sudorese, náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça, vertigens, tontura, sensação de aumento de temperatura. A pessoa pode ter alterações urinárias, alterações também nas fezes.
Ou seja, várias alterações que podem causar instabilidade ali nessa pessoa. Em algumas pessoas pode causar também a perda de cabelo. A pessoa pode começar a ter queda de cabelo simplesmente por um fator físico da alteração da ansiedade. Perda ou aumento de apetite, né? Pode acontecer as duas coisas. A pessoa pode aumentar a ingesta de alimento, ou aumentar o apetite, ou diminuir o apetite. A pessoa pode ter ganho ou perda de peso, pode acontecer as duas coisas, vai depender do perfil de cada um. Alterações do ciclo menstrual nas mulheres, e dentre outras e outras coisas físicas que podem estar acontecendo. Isso como reações físicas. Seria o primeiro aqui. Já as reações comportamentais, a pessoa pode ter tremores, bloqueios, paralisações. A pessoa pode viver no estado de alerta, uma irritabilidade ao extremo, tensões musculares, alterações no tom de voz. Algumas pessoas podem até ter afonia, né, perda na questão da voz. E diversas outras questões, né, que ela pode ter, como hábitos ou tiques, enfim, várias questões que ela pode ter, ou até comportamentos compulsivos. Seriam possíveis, né, como um dos sintomas causados por uma reação comportamental pela ansiedade. Nós temos reações cognitivas, em que nós percebemos aí, a pessoa começa a ter uma preocupação excessiva ou obsessiva por alguma coisa, pode desenvolver pensamentos intrusivos negativos, uma baixa autoestima, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de atenção, alterações na memória. A pessoa pode ter uma labilidade emocional, pode ter quadros aí que ela pode ter choro fácil. E, detalhe, tudo isso pode levar a pessoa a uma piora não só da qualidade de vida, mas também uma piora também na sua própria autoimagem, simplesmente por um quadro que começa a desencadear excessivamente por uma ansiedade. E temos também as reações sociais. As reações sociais, elas se encaixam como uma dificuldade da pessoa, por exemplo, de se relacionar, iniciar uma conversa. A pessoa, por exemplo, já não consegue mais dizer não consegue ter limites para as coisas. Preocupação excessiva com relação à opinião das pessoas. A pessoa acaba ficando muito presa ao que os outros pensam. Não conseguem ter um senso de uma imagem própria bem estável, né, saudável e equilibrada. A pessoa acaba tendo o comportamento de evitar situações sociais e passa a não ter mais a iniciativa para ter certas atitudes e também certos tipos de comportamento. Vocês conseguem perceber como parece algo tão simples, mas que quando ele começa a ter uma progressão de piora, a pessoa começa a ter, sim, uma alteração que acaba afetando literalmente a sua vida? E detalhe, nós só estamos falando de ansiedade. Isso, quando começa a progredir a níveis mais excessivos, acaba sim levando ao desenvolvimento de outros tipos de complicações piores e muito mais graves. Então, o que eu digo para vocês? Quanto mais sintomas a pessoa apresentar, e quanto mais frequentes e intensos forem, e mais severa se tornar a problemática, podemos gerar complicações graves, tanto no nível físico quanto no psíquico. Ou seja, normalmente as pessoas começam com pequenos sinais, pequenas alterações, mas à medida em que isso vai começando a criar corpo, nós começamos a perceber uma somatória de fatores e a pessoa acaba literalmente desenvolvendo complicações sérias na sua vida. Então, se vocês entendem a importância de fato de dar uma atenção para isso, mas é só uma ansiedade. Pois é só uma ansiedade, mas se você não cuidar bem dela, ela pode muito bem vir a causar em você surgimento de outras questões piores na questão da sua saúde. Então, aqui eu pego uma ilustração para mostrar para vocês algo interessante. Perceba aqui comigo. Perceba aqui comigo. No primeiro contato com a ansiedade, você pode apresentar. O que você tem de início? Vamos lá? O início da ansiedade, primeiros contatos com ela. Durante episódios de ansiedade, os fluidos são dispersos para diversas partes do corpo. A garganta fica seca e os seus músculos começam a ficar tensos. Esse é um dos primeiros contatos. Quando o corpo produz cortisol, o fígado produz mais glicose. Isso eleva o seu nível de açúcar no sangue, que não, se não for usado, será reabsorvido pelo seu corpo. Então, percebam, já começa a ter alterações metabólicas. Sua glicose começa a subir. Terceiro, a nossa resposta ao estresse faz o fluxo sanguíneo aumentar, levando a uma redistribuição sanguínea no seu corpo.
Se altera, inclusive, a pigmentação da sua pele ali em momentos de ansiedade. O baço fica mais ativado. Para levar mais oxigênio ao corpo durante os episódios de ansiedade, o baço descarrega mais glóbulos vermelhos e mais glóbulos brancos. E acontece uma tensão muscular. Quando o corpo primeiro sente o estresse, os músculos reagem imediatamente, ficando tensos. Então, tudo isso aqui são alterações que nós falamos, né? Que são os perfis metabólicos ligados à ansiedade. Então, ele começa a afetar todo o seu corpo. Observem, simplesmente por um sentimento que não está bem ajustado. Percebem a ressonância, a confluência desses fatores no seu corpo? Só que aqui eu disse para vocês, nos primeiros passos, né, os primeiros momentos da ansiedade, mas ela pode evoluir para quadros mais graves, em que nós observamos, por exemplo, os efeitos a longo prazo dela. Primeiro, no estômago e no trato digestivo. Há uma suscetibilidade maior das úlceras, ou seja, você acaba desenvolvendo, né, maior o quadro de perfurações do seu sistema digestivo. Problemas de digestão, mudanças metabólicas podem acontecer por um prolongar de um quadro de ansiedade persistente. No coração, nossa parte, pode surgir problemas cardiovasculares, desde complicações na área tanto da pressão, inclusive, né, predispondo pacientes a desenvolver quadros até mesmo de doenças isquêmicas. Seria possível. Então, tudo isso é importante para você perceber a relevância do tema. Nos pulmões, a função respiratória passa a ficar enfraquecida, você passa a ter menos aptidão, inclusive física, para suas atividades. No cérebro, o sistema nervoso ele fica sobrecarregado. Há uma dificuldade em adormecer, o seu sono fica alterado e há mudanças cerebrais. E no sistema imunológico, você fica enfraquecido. Ou seja, tudo isso junto vai causar uma alteração séria na sua saúde e deixar diversas consequências aí no seu corpo. Então percebe a importância de você aprender a ter um equilíbrio na tua vida? Saber equilibrar ali suas emoções, o nível de ansiedade, para que você não venha a ter problemas a longo prazo. Aqui nós vemos também uma outra ilustração falando sobre isso, né? Aqui nós vemos ele categorizando algumas partes do nosso corpo, como cérebro, coração, estômago, pâncreas, intestino, sistema reprodutor. No cérebro, você passa a ter dores de cabeça, sensações de desespero, falta de energia, nervosismo, raiva, irritabilidade, dificuldade de dormir, problemas de memória e problemas de concentração. Isso que causa ansiedade no sistema nervoso. No seu coração, batimentos cardíacos ficam acelerados, acontece a palpitação, né, como nós chamamos. A pressão pode se alterar. Há um risco maior de ataque e doenças cardiovasculares, inclusive isquêmicas, no seu coração. A ansiedade ela predispõe a um maior risco na questão cardíaca. No seu estômago, você pode ter náuseas, dores de estômago, azia, refluxo, aumento ou dificuldade no seu apetite, né, que você pode aumentar ou diminuir o seu apetite. No pâncreas, há um maior risco do aparecimento de diabetes do tipo 2. Você aumenta o nível de glicose no seu sangue e assim você vai sobrecarregando a função renal. No intestino, diarreia, constipações, síndrome do intestino irritável, tudo isso está ligado a uma questão psicoemocional. No seu sistema reprodutor, nas mulheres, podem ter períodos menstruais irregulares ou dolorosos, né? Reduzindo inclusive o libido nas mulheres, por uma questão também emocional, isso é importante perceber isso. Nos homens, pode acontecer impotência, uma baixa produção, né, de espermatozoide, uma queda também do libido. Então, vocês percebem como que não somente afeta a qualidade de vida, mas também pode afetar o seu corpo físico e gerar doenças. Então, é muito importante você ter ciência disso. Na última live nós abordamos um pouco sobre a questão, por exemplo, de você saber buscar ajuda. Buscar um tratamento para que você consiga aí ter uma melhora na questão da sua saúde. Então é muito importante você ter esse entendimento. Não deixe de buscar ajuda. Busque um tratamento. Não deixe você chegar em níveis avançados para sim buscar auxílio e buscar tratamento. Há de se convir que quando a pessoa busca um tratamento em fases mais avançadas é muito pior e acaba sendo muito mais difícil de nós revertermos o quadro e até mesmo de tirar as sequelas que isso causou. Então fica essa dica para que você não deixe complicar e nem chegar a quadros avançados.
ok? Mas aí eu queria ouvir vocês. E aí, me digam, estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender o conteúdo daquilo que nós estamos passando aqui com relação a essa questão da ansiedade? Conseguem perceber isso, aquilo que a gente está passando aqui hoje? Porque daqui eu vou entrar em uma outra etapa nossa referente a esse assunto. Então, continuando, falando sobre sinais e sintomas da ansiedade, é importante dizer para vocês o seguinte: olha a quantidade de sintomas que a ansiedade pode dar no seu corpo. Eu tinha pontuado alguns, mas eu peguei um compêndio aí com várias coisas para a gente poder abordar. Vamos lá. A ansiedade pode dar fadiga, insônia, instabilidade, tensões e dores musculares, falta de ar, sensação de sufoco, dores no peito e palpitações, confusão mental, dificuldade de relaxar, dificuldade de dormir, arrepio, suor frio, mãos úmidas, boca seca, nó na garganta, contrações incontroláveis, urgência ao ir no banheiro, defecar ou urinar, alterações na pressão, alterações na glicemia, tontura ou vertigem e sensação de desmaio, dificuldade de engolir e até vômitos. Parece brincadeira, pessoal, mas pessoas com níveis patológicos de ansiedade, normalmente com quadros de transtornos de fato de ansiedade, elas têm isso aqui e muito mais. Então, isso aqui são questões possíveis, né? E quantas pessoas nós pegamos nos consultórios, avaliamos e quando vamos perceber, de fato, aquilo é tudo resultado de ansiedade. Eu sei, né, e há de se convir, que banalizou-se muito isso, né? O fato de dizer que a ansiedade, às vezes em alguns atendimentos, né, médicos, alguns colegas até já categorizam e dizem isso é ansiedade e pronto, acabou. E não há uma investigação profunda. Eu pego muitos casos, né, de pacientes que o problema deles, em base, está ligado à ansiedade. Mas vocês conseguem entender quando eu digo isso? Existe um fundo psicoemocional, mas até que ponto esse nível de alteração na questão da ansiedade, ela é simplesmente uma ansiedade ou ela já está ligada ou associada a um outro tipo de problema sério? Então, assim, nós precisamos ter esse equilíbrio na condução e na investigação, porque nessa brincadeira, às vezes, algumas coisas muito graves podem passar despercebidas. Então, eu tenho sempre esse cuidado quando eu avalio, eu nunca tiro como conclusão esse quadro. Eu primeiro pego o paciente, vejo o que ele tem, investigo no quesito cardiovascular, descarto questões graves para depois eu poder cogitar outras situações, dentre elas a questão da própria ansiedade. Então, é importante intervir, escute isso, o mais precocemente possível, de modo a ajudar a pessoa a compreender o que lhe está a acontecer. Ou seja, assim como o motivo e ajudá-la a lidar com os sintomas, tentando diminuí-los e até mesmo tratá-los e resolvê-los. Então, eu quero que fique muito bem frisado isso aqui para vocês, muito bem frisado. A importância de você buscar precocemente um cuidado na sua saúde. Precocemente um cuidado na sua saúde. Porque lembra, chegar em quadros mais avançados, o tratamento é pior e existem certas consequências que infelizmente nós não conseguimos superar. Imagine um paciente, por exemplo, que chegue num quadro de um transtorno de uma ansiedade generalizada ou um transtorno de um pânico, por exemplo. As sequelas decorrentes de um quadro de uma experiência do tipo, elas são marcantes. E, infelizmente, algumas pessoas não conseguem voltar mais à normalidade. Então, o meu papel é te ajudar a você buscar isso quanto antes. Ter aí uma mudança no teu ritmo de vida, ter uma mudança na sua forma de condução de vida, para que você consiga solucionar isso e buscar uma melhora na sua qualidade de vida atual. Então, quando os sintomas e os sinais são ignorados, ou o problema não é o alvo do tratamento, a situação pode evoluir, chegando a níveis de gravidade que podem ser prejudiciais, não só para a saúde mental, mas também para a sua saúde física. É o que nós acabamos de comentar com vocês. Então, nós podemos, então, aqui trazer algumas consequências. Vamos lá? Falar de algumas consequências que a ansiedade pode causar? Primeiro deles, eles podem dar o chamado ataque de pânicos e fobias. Aqui no caso, já seria uma ansiedade no nível mais avançado. Lembra a ideia que eu falei? Começou com um quadro inicial e aquilo foi evoluindo. Não houve um tratamento, não houve uma
um despertar de uma atenção específica ao problema em si, de forma que a pessoa consiga ali barrar o quadro e voltar à normalidade. À medida que foi evoluindo, ela começou a desencadear questões patológicas ligadas à questão psicoemocional. Esse seria o primeiro ponto. Outra complicação que pode dar por conta da ansiedade: transtornos obsessivos compulsivos. A pessoa acaba tendo, de fato, ali, alterações em que ela tem tiques, né? Comportamentos ali repetitivos em algumas questões, em que, de fato, aquilo pode e muito atrapalhar a questão da qualidade de vida dessa pessoa. Terceiro, transtornos de humor. Quando nós falamos transtornos de humor, aqui nós englobamos não somente a depressão, porque as nuances, né, e variações do humor, que são as chamadas distimias, ou até mesmo as questões das expressões em seus diversos estágios, elas começam de forma progressiva. Ninguém entra num quadro, por exemplo, direto num quadro depressivo. Há uma progressão ali naquela condução. Então, voltando ao mesmo ponto, se a pessoa consegue identificar os sintomas e já buscar um tratamento o quanto antes, ou uma psicoterapia, ou um tratamento com um profissional específico, ou o uso de uma medicação, ela consegue amenizar o quadro e começar a ter uma ressignificação, conseguindo assim superar tudo isso. Agora, voltando ao mesmo ponto, progredindo e sem tendo um tratamento, a pessoa acaba chegando num nível bem complicado. Outra complicação da ansiedade: nós temos também a dependência de álcool e de outras drogas. Isso é sério, e muito sério. Algumas pessoas acabam afogando a sua ansiedade em cima de um vício, ou álcool, ou cigarro, ou até mesmo uma droga ilícita, em que acaba, de fato, já afundando aí a vida dessa pessoa. Baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesmo, diminuição do seu sistema imunológico. É interessante nós observarmos isso, em que a pessoa, quando tem um abalo emocional, suas emoções estão bem comprometidas, ela tem a sua defesa imune alterada, ao ponto da pessoa começar a ter uma propensão para doenças. E, inclusive, pessoal, quando nós pegamos casos de pacientes com câncer, a grande maioria, quiçá quase todos, existe um peso de um fundo emocional muito forte ali por trás. Tanto que você pega um paciente, por exemplo, que até um certo ponto ele é saudável, mas de uma hora para outra ele muda o padrão da saúde dele. Às vezes você pega, por exemplo, o paciente passa por um quadro, uma situação na vida em que mexe com ela não sabe lidar com aquilo afeta o corpo, mexe na imunidade, ela acaba desencadeando e pipocando outros problemas que acabam sendo sérios. Então é muito comum, e às vezes a gente percebe muito isso na condição de cuidado com pessoas. Outras complicações da ansiedade: nós temos aí problemas financeiros, sedentarismo, em que a pessoa acaba não somente cuidando de si mesma, mas também perde a motivação para atividade física e outras coisas. E aí ele tem duas situações. A depender do perfil da pessoa, ela pode ter tanto um emagrecimento quanto também um aumento de peso, que é a obesidade. As duas coisas são possíveis. Problemas relacionais: a pessoa acaba tendo problemas na condução social dela com as pessoas, seja no seu círculo familiar, seja no seu círculo relacional. Então ele acaba tendo esses problemas em si. E aí afeta, por exemplo, a condução de famílias. É aí onde muitas vezes surgem os divórcios, as situações em que a pessoa acaba perdendo ali o equilíbrio, né, da estruturação familiar e tudo mais. O isolamento, solidão, pode ser uma das complicações, né, de uma ansiedade mal cuidada. Doenças cardíacas, doenças metabólicas, e um ponto também que eu diria que é muito importante, que é a questão do suicídio. Então é muito forte isso, e parece que não tem nenhuma correlação, mas tem. Lembra que eu falei com vocês? É um simples detalhe, a ansiedade, em que ela vai progredindo, crescendo, aumentando, ao ponto de tornar a pessoa afetada no seu quesito pessoal, a sua qualidade de vida, e aí vai puxando problemas. E normalmente uma pessoa que não tem esse perfil de saber lidar com isso, ela acaba aí complicando e tendo uma piora aí da sua saúde. E aí acaba, infelizmente, chegando a níveis piores, inclusive um caso como esse aqui. Então, pessoal, fica a orientação para que vocês busquem isso. Não deixem de buscar ajuda. Ok? Não deixem de buscar ajuda. Eu queria que você, que está me ouvindo aí, escreve aí nos comentários.
Diga assim comigo: eu vou buscar ajuda. Escreve nos comentários. Você que está me ouvindo, está compreendendo o que nós estamos dizendo aqui, escreve nos comentários: eu vou buscar ajuda. Vamos lá, escreve aí. Então, assim, é importante que você consiga perceber isso e saiba buscar ajuda. É muito importante você fazer isso, porque isso vai causar um efeito significativo na sua saúde. Não deixe a coisa piorar. Não deixe a coisa complicar. Seja insistente na busca de auxílio, ajuda. Procure pessoas para poder te ouvir, te ajudar, te orientar. E, às vezes, escuta uma coisa importante. Eu quero que se desmistifique algumas coisas para você nesse momento. Às vezes, a chave para a sua mudança, para a sua melhora, às vezes não está num profissional. Entende? Um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, ou até um outro médico, que seja, às vezes eles não são exclusivamente a solução para o seu problema. Às vezes a solução para o seu problema pode ser um bom amigo, pode ser um mentor, pode ser um padre, pode ser um orientador, pode ser, sei lá, um pastor. Alguma pessoa que você tenha como acesso, uma pessoa experiente, que tenha condição de te ouvir, te instruir, te orientar. Às vezes a solução para o teu problema, por exemplo, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão. Então aprenda a ouvir. Não seja fechado ao ponto de não ter esse coração aberto para buscar ajuda. Saiba buscar auxílio. Entende? Insista, persista, não desiste na questão do seu cuidado. Vá até você ter uma melhora na sua saúde. Não se feche, porque se você fizer isso, isso é pior. Eu, particularmente, eu não costumo, nem tenho o hábito de guardar situações e problemas. Quando as questões ficam pesadas na condução e ficam difíceis de eu poder conduzir, eu simplesmente busco ajuda. Eu tenho amigos, tenho mentores, tenho pessoas mais experientes com quem eu posso me reportar e também buscar conselhos, ajudas. E detalhe aqui, você que está me ouvindo. Detalhe, você que está me ouvindo. Às vezes você está passando o que você está passando hoje, simplesmente porque você é cabeça dura. Simplesmente por isso. Às vezes você foi orientado, você foi instruído, você foi aconselhado, mas você, nessa cabecinha dura sua, você insiste em seguir algumas coisas, em fazer certas coisas que não são boas para você, não te fazem bem. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Tenha um coração aberto. Seja uma pessoa humilde ao ponto de ouvir conselhos, ouvir instruções, seguir o caminho correto, fazer o que é certo. Porque também há de se convir aqui, né? Você achar que você vai viver uma vida de qualquer jeito, fazer as coisas do jeito que você quer, lidar com as coisas do jeito que você quer, exagerar em tudo que você pode imaginar na tua vida e achar que você vai ter um equilíbrio na tua vida. Não é assim que funciona. A nossa vida precisa ser bem regrada, conduzida e equilibrada. Para isso, você precisa ser determinado naquilo que você faz, em tudo aquilo que você tem nas suas mãos. Então aprendam isso. Aprendam a ser bem pessoas humildes ao ponto de ouvir e seguir conselhos. Ok? Façam isso. Porque às vezes alguém está passando um momento tão difícil, mas porque lá atrás, não soube ouvir. Entendem a coisa? E aí junta aquele problema e vem outro, não ouve, continua no erro e persiste no erro, e uma situação vai puxando outra, e quando você menos percebe, você está num lamaçal, e que depois é difícil de tirar dele. Então aprenda isso. Aprenda a ser uma pessoa mansa, aprenda a ser uma pessoa humilde, aprenda a ouvir, aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer. Então, eu tenho certeza que vocês vão aprender a fazer isso hoje. Escreve aí nos comentários, vamos ver se vocês estão me ouvindo mesmo. Escreve nos comentários, diga assim, eu vou seguir conselhos. Escreve aí, eu vou seguir conselhos. Diga assim, eu vou ser uma pessoa melhor. Diga assim, eu vou conseguir mudar de vida. Então faça isso e insista na questão do cuidado, que eu tenho certeza que isso vai ser bom para você. Então vamos lá, continuando com relação às consequências. Se não tratado, como eu havia dito, pode evoluir para outras doenças. É interessante que é uma doença tratável, a questão da ansiedade excessiva. Mas ela pode apresentar quadros recorrentes ou repetições. Entende? Por quê?
Porque os sintomas de ansiedade, elas podem piorar em momentos em que a pessoa se envolve em grandes estresse, grandes conflitos. São coisas que podem voltar, mas você sabendo lidar, você vai conseguir superar e conduzir tudo isso. Aí vem algumas dicas, né, que eu posso dar para vocês, né, de como controlar a ansiedade. Como controlar. Primeiro ponto é entendendo as suas limitações e os seus limites. Sabendo até onde você pode em certas coisas. Porque às vezes a pessoa quer fazer tudo do jeito dela, da forma dela, que ela quer, mas é interessante você entender quais são os seus limites. Tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que eu não consigo fazer. Tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não devo fazer. Porque como é que eu vou dizer para vocês entenderem relacionados aos limites? Vamos lá, deixa eu tentar explicar para você poder entender. O limite seria mais ou menos o seguinte: ele seria um círculo ou um espaço pelo qual você pode andar, você pode se conduzir livremente, tranquilamente, sem ter problemas graves ou sérios ali. É como se fosse um ambiente que você consegue ali transitar de forma saudável. No momento em que você supera limites, você se coloca em uma situação de risco, em que isso pode dar sérios perigos e consequências para você. Vamos pegar um exemplo para você entender? Vamos supor que você está dirigindo um carro. E aí você vai lá, conduz numa estrada e fala, não, eu quero pisar o pé no carro aqui, quero acelerar com força. Aí passa a andar 140, 150, 160 na estrada. E aí você anda nesse rojão, nessa questão, supera os limites ali possíveis e você fica nesse ritmo, né? O que vai acontecer com você? Você vai ter um acidente? Não necessariamente, mas o teu risco de ter um acidente ele é muito maior. E se tiver um acidente, ele se torna muito mais grave ao ponto de poder ceifar sua vida ou te causar consequências graves. Diferente de você que anda, por exemplo, numa velocidade mais estável, uma velocidade dentro dos padrões que seriam seguros dentro de uma rodovia, por exemplo. Mais ou menos o limite seria isso. Você transitar de forma saudável dentro dos limites que são seguros e estáveis. A sua chance de dar problema ela é muito menor. Então procure viver uma vida dentro de limites saudáveis. Entenda? Por exemplo, evite excessos, né, nas suas alimentações, evitem coisas que não são boas para a sua saúde, evite companhias de pessoas que não serão adequadas para você, evite um ritmo de vida que vem ser exaustivo e causar problemas para você, vivendo dentro de um limite que você diga, não, isso aqui eu consigo viver, isso vai ser saudável para mim. E também as limitações. As limitações é você entender o que você pode e o que você não pode. Como eu havia dito, tem coisas que eu sei fazer, tem coisas que eu não sei. Tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que eu não consigo fazer. E tendo essa noção do limite, nós conseguimos viver de uma forma mais equilibrada. Ou seja, entendendo ali o que a gente pode e o que não pode fazer. Entender também que a prevenção é o que existe de melhor, né? Como eu havia dito. Pega os sintomas iniciais, trata no início e não deixa complicar para que você não tenha sequelas piores. Saber que a ansiedade tem uma relação com a sua qualidade de vida, uma relação inclusive direta, né? E o segredo está justamente no equilíbrio. Então, pessoal, digo sempre isso para vocês e chego concluindo dizendo o seguinte: saiba buscar ajuda. Ok? Saibam buscar ajuda. Não deixe as questões piorarem, os sintomas persistirem e vocês terem pioras no quadro. A comunicação é algo fundamental nesse cenário. Então, fale. Quando eu falo buscar ajuda, sua ajuda pode começar com uma simples conversa, abordando um assunto, buscando a atenção de alguém que possa te orientar, te instruir, né, para que você consiga aí lidar com isso. E eu acredito que Deus nos colocou neste mundo com uma missão, né, com uma função. E do mesmo jeito que nós temos limitações e precisamos muito da ajuda de certas pessoas, nós podemos ser muito úteis na condução e no cuidado de certas pessoas. Então entenda que você pode sim buscar ajuda, buscar tratamento, mas você também pode ser muito útil também para ajudar certas pessoas. Então busque tratamento dado logo nos primeiros sintomas e sinais. Esteja aberto a mudanças e saiba reconhecer seus próprios erros e assim consertá-los, porque no momento em que você consegue mudar de atitude, no momento que você consegue perceber suas falhas e corrigi-las, a sua vida vai se tornando cada vez mais leve, melhor. Você acaba evitando certos problemas. Entenda que pensamentos podem ser mudados,
Às vezes você tem uma mente aí tão rígida, essa cabecinha dura sua aí, ó. Às vezes é tão dura que você não se permite mudar. Muda certos pensamentos, entendimentos. Eu acho interessante, né, quando os anos vão passando, né, você acaba sendo mais propenso, né, a perceber algumas questões, a buscarem uma melhora, né, na sua vida. Pelo menos eu acho. Tem alguns que vai ao contrário, né? Os anos passam, se torna mais rígido, mais duro. Mas o andar da vida, do nosso tempo, é nós aprendemos isso, alcançarmos a sabedoria, sermos maduros, né? Ao ponto de mudarmos aí alguns comportamentos e não tenha medo de buscar ajuda e tratamento. Então, assim, busque, procure. Se chegar ao ponto, por exemplo, de você precisar fazer uma terapia, ou até mesmo, né, de ir num psiquiatra, não tenha medo, vá, entende? Busque ajuda. O que você não pode é estar com a sua vida do jeito que ela está. Então você precisa sim buscar um tratamento, buscar uma ajuda para poder te ajudar nisso. E chegando ao fim aqui, eu queria mostrar aqui uma ilustração para vocês e queria que vocês me dissessem o que é isso aí. Que essa imagem representa o quê? Vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? O que a gente percebe aqui? Vamos lá. Aqui nós temos um horizonte, consegue ver um horizonte aqui, ó? Percebendo aqui o horizonte. Aqui. Temos aqui provavelmente um mar, né? A água, né? Tá aqui. E tem alguma coisa boiando nessa água. O que seria isso aqui? Vamos lá. Aqui seria um gelo, né? Nós chamamos isso aqui de iceberg. E aí você pode olhar para isso aqui e dizer, caramba, é um perigo. Se o navio bater nisso aqui, dá ruim. É um perigo isso aqui. Precisamos resolver isso aqui. Beleza. Como que nós podemos resolver essa questão do iceberg? Simplesmente podemos cortar ele aqui, né? O que você acha? Cortarmos o iceberg aqui e vamos resolver o problema. Vamos ver ele a fundo para ver o que é isso. Olha ele aí. O gelinho que estava do lado de fora. Olha o que isso significa. Isso mostra para nós algo interessante. Preste atenção. De que, normalmente, nós só vemos uma pontinha do iceberg, né, de alguns problemas e questões relacionadas à nossa própria vida. Principalmente no quesito psicoemocional. Quando nós vemos uma pessoa, por exemplo, com ansiedade, às vezes nós só conseguimos perceber a pontinha do iceberg ali naquela pessoa. Mas o que dá vida a isso que nós vemos está entranhado dentro da estrutura dessa pessoa. Está lá dentro. Ó. Olha o tamanho do trambolho disso aqui. Percebe? Você pode falar, beleza, vamos cortar essa ansiedade aqui ó, que está exposta e vamos resolver esse problema. Normalmente o gelo ele fica em média de 10 a 15% fora da água. Do gelo, quando a gente deixa ele submerso ali. 10 a 15%. Cerca de 90 a 85% fica submerso. Aqui, ó, escondido. Você cortou esses 10%, vai sobrar 90%. O que acontece? Dos 90%, 10% dele sobe, ou seja, 9% volta para fora. Ou seja, a questão não é resolver o que está sendo exposto, é nós trabalharmos o interior da vida dessa pessoa, você começar a mexer em questões mais cruciais da sua vida e começar a mudar atitudes e questões internas da sua vida para que você se torne uma pessoa melhor e consiga colocar em dia todas as suas pendências. É muito importante que você tenha isso em mente. Isso aqui está a chave de uma mudança efetiva, de uma melhora eficaz e de uma vida melhor. Eu diria que você tratar simplesmente a ansiedade fazendo aí uma simples atividade, simplesmente tomando aí uma medicação para aliviar isso, embora isso tenha importância, isso não vai mudar a sua vida. É importante que você entenda que é preciso ter uma mudança genuína, uma mudança profunda na sua vida, em que você coloque em xeque cada questão da tua vida. Eu sei, pessoal, que nós não temos escolha do nosso passado, da nossa família, onde nós viemos, não temos como escolher isso. Nascemos, somos gratos a Deus porque estamos vivos, né? Por causa deles estamos vivos hoje. Mas certas questões, né, nos afligem no dia de hoje. Mas o que é o detalhe? É remoer a vida, o passado? Não. É você entender que você hoje pode trabalhar isso aqui, ó, trabalhar a tua vida. Por isso que eu começo a palestra falando sobre a sua responsabilidade pessoal. Você entender que você pode trabalhar isso. Você pode se empenhar para ser uma pessoa melhor. E quando você faz isso, pode ser um pouco mais trabalhoso. Mas o resultado disso é fantástico. Você passa a ter uma vida mais leve e começa a viver melhor. Esse é o meu objetivo. É o que eu quero justamente para você. E eu concluo a nossa mensagem hoje trazendo um texto
de Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 17. Escute essa mensagem como ela é forte. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são dias maus. Por isso, aproveitem bem as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, que essa mensagem, né, fique para você hoje. Se você entender a cerne do que isso diz aqui, é o fechamento de tudo que nós falamos aqui hoje. É você andar como alguém sábio. Lá no início eu falei sobre alguém prudente e uma pessoa inexperiente. Ou seja, uma pessoa que percebe o perigo e vai resolvendo, vai buscando caminhos, vai buscando solução. Ele vai sendo proativo para poder melhorar, para não ter os problemas. Diferente daquele que vai deixando passar, né, conduzir. Então, vivemos em tempos muito difíceis. Vivemos em uma sociedade em que a condução para o ritmo de vida não é fácil, mas é possível ter uma boa vida, é possível você viver bem, mas para isso você precisa agir como uma pessoa com juízo e assim procurar, principalmente, o que Deus tem reservado para você. Procurar entender o propósito para a tua vida e andar nessa linha, buscando de Deus a direção para o seu viver. Porque aí eu tenho certeza que você vai fazer a tua parte e aí você vai ter a mão e o agir de Deus conduzindo você no caminho que você precisa andar. Ok? Então, eu concluo aqui hoje trazendo essa mensagem para você. Eu queria fazer um fechamento e fazer uma oração por você, para que você consiga não somente superar isso, mas ter uma vida muito melhor. Ok? Vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento que tem tido na atenção de cada uma dessas pessoas. Eu te louvo pela vida delas, te louvo por ter a oportunidade de entrar na mente e no coração delas. Eu te peço que essas palavras sejam poderosas no coração delas. Eu te peço que cada uma delas consigam ser ativadas, despertadas para um novo tempo na vida delas. E assim elas encontrem uma direção, encontrem um propósito. Senhor, eu te peço, aqueles que estão perdidos, acha eles, Senhor. Dá uma direção para eles. Abre, Senhor, e quebranta o coração dos que estão endurecidos nesse dia. Ajuda eles a encontrar, Senhor, uma melhor. Ajuda eles a terem esperança, entendendo que dá para viver uma vida melhor. E aqueles que estão desistidos, desanimados, eu peço que a tua mão os sustente e dê ânimo e força para eles. Toda essa inquietação, toda essa agitação, toda essa ansiedade fora de controle saia da vida de todos eles e eles encontrem a paz que só o Senhor pode nos oferecer, nos dando uma mente tranquila e uma vida estável. Assim oro por eles e os abençoo em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Muito bom. Quero aqui deixar para vocês os nossos contatos, ok? Alguns de vocês até já têm, né? Alguns contatos nossos, tanto do Instagram, do YouTube. Também o nosso contato também de WhatsApp, se tiver alguma dúvida, falar conosco, fique à vontade. Esse número é de vocês, ok? É de vocês. Eu adquiri esse número justamente para vocês. Então, fiquem à vontade para isso, ok? Temos aqui algumas perguntas. Uau! Será que algumas são cômicas igual aquela? Mais leve, né? Tá mais leve. Então, vamos lá. Vamos lá. Temos aqui a Lucicleide. Muito bom, Lucicleide. Doutor, o trabalho noturno também interfere em alguns casos? Sim, sim, com certeza. Deixa eu migrar aqui a tela para nós. Deixa eu migrar a tela aqui para a gente. Vamos lá. Doutor, o trabalho noturno ele interfere em alguns casos? Interfere sim. O trabalho noturno, né, não é à toa o INSS colocar a questão da insalubridade. Não é por simples detalhe, porque o trabalho noturno ele afeta diretamente a nossa saúde. O sono, ele foi feito para trazer saúde e estabilidade ao nosso corpo. Então, no momento em que você acaba não tendo um sono saudável, eu diria como se fosse um computador, por exemplo. Você vai usando o computador, você não sabe desligá-lo adequadamente, o sistema dele, os programas dele acabam não funcionando. Você, vez ou outra, vai ter que fazer uma formatação mais curta, mais precoce, por conta do mau uso dele. O corpo é a mesma coisa. É muito importante você entender. O sono é fundamental. Algumas pessoas, por exemplo, precisam realmente da questão do trabalho mesmo, do trabalho noturno. Eu, particularmente, comecei a minha vida profissional dando muitos plantões. Perdi muita noite de sono.
não me fez bem. Eu não consegui conduzir a minha saúde com a questão do sono. Eu precisei adaptar meu ritmo de vida. Olha a ideia. Eu percebi que não estava me fazendo bem e observei, não, eu preciso mudar, eu preciso achar um ritmo de vida, ou um tipo de trabalho, uma forma de condução que eu não trabalhasse no turno. Meu ritmo de dia já é muito corrido. Eu não estava aguentando, a minha saúde começou a ser afetada. O que eu falei para vocês? Me adaptei. Houve um processo e eu consegui fazer isso. Hoje, graças a Deus, eu não consigo. Não preciso trabalhar à noite, trabalho durante o dia. Mas aqui, o Cicleide, interfere muito. Okay? Se você conseguir mudar teu ritmo e ter um ritmo mais diurno, eu diria que vai ser muito melhor. Sabe por quê? No futuro, a sua saúde vai ser muito afetada por causa do sono. E detalhe, lá na frente você vai ter uma qualidade de sono muito ruim, porque você não vai conseguir ter o mesmo tipo de sono. Eu lembro que na época que eu comecei a dar muitos plantões, eu dormi com uma pedra. Chegou uma época que meu sono já começou a alterar. Quando eu percebi isso, eu falei, opa, eu preciso mudar. Então, fica essa dica aí para você. A Gildete nos pergunta aqui, doutor, você falou em acumular. Esse é o meu caso. Eu tenho consciência do meu caso, mas não sei como lidar. E eu não estou conseguindo. Interessante, hein? Interessante. A ideia sua, Gildete, talvez a sua, de você que está me ouvindo, eu poderia, por exemplo, fazer uma ilustração interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui para poder mostrar para vocês. Pronto, vamos lá. O que você percebe aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma lixeira, né? Não é isso? Quando a gente fala, Gildete, com relação à questão da acumulação, eu queria que você entendesse aqui essa imagem não como algo pejorativo. Eu vou pegar um recipiente, uma lixeira, né? Pode-se dizer assim. Para que serve a lixeira? Para jogar lixo, né? Observe, você vai jogando lixo, você vai acumulando coisas ali dentro desse recipiente ali presente. Só que tem um detalhe, nós precisamos ter um hábito em que nós precisamos reciclar isso aqui, tá vendo? Círculo. Eu tenho que reciclar. Na nossa vida é algo muito parecido com isso. De que forma? Em que nós, por exemplo, lidamos com situações do dia a dia, lidamos com questões difíceis, passamos contrariedade e tal. Isso é a vida. Nós vamos acumulando coisas aqui dentro. Só que chega um momento que, se não tivermos o hábito de esvaziar essa lixeira, isso vai começando a acumular lixo, vai começando a acumular sujeira, cheiro ruim e bichos. Isso no quesito humano. Mas se eu for abordar isso no quesito psicoemocional, é algo muito parecido. Porque o que acontece? Você acaba acumulando coisas ali e vai chegar um momento que vai ficar insuportável o cheiro, os sintomas e o mal-estar. Isso em questões físicas que eu estou abordando. Mas isso acaba, sim, gerando um desequilíbrio no seu corpo. E aí é o que eu falei com vocês. Vai acumulando, e vai gerar um sério problema. Então, o que você poderia fazer? Busca ajuda. Busca auxílio. Busca, às vezes, um tratamento. Lembra que eu falei que, às vezes, o tratamento não é só um profissional. Às vezes, você pode buscar alguém que você possa ter um direcionamento, ter um conselho, seguir conselhos, mudar de atitude e, assim, conseguir ter uma melhora na sua saúde. Então, é muito importante que você entenda justamente isso. Entende, Judete? Você entender que você precisa, sim, ter mudanças. Não adianta, pessoal, achar que você vai ter uma vida melhor sem ter mudanças. É sine qua non, é necessário haver mudanças. Se sua vida não está adequadamente conduzida, você precisa achar meios de mudança. Você tem que mudar. Se não houver mudanças, você não vai melhorar. Então é necessário que tenha justamente isso. Temos aqui a Juscelia, nos perguntou aqui, doutor, eu passo o tempo escutando o ritmo do meu coração, afiro a pressão várias vezes no dia, porque ele acelera e já chegou a 145 os batimentos na crise de ansiedade. Aqui, Juscelia, vira como se fosse um círculo vicioso. Por quê? No momento em que você acaba aferindo a pressão várias vezes, no momento que você fica naquela tensão, né, de busca ali constante para poder observar isso aí, o que isso vai acontecer? É um processo em que vai causar mais daquilo que você não quer. Como, por exemplo, pressão arterial. Não é interessante você medir a pressão várias vezes ao dia. É importante que você afira a pressão, sim, de uma forma equilibrada, mas não excessivamente. Por quê? Porque isso vai causar
aí um aumento da própria pressão por conta da tensão, entendeu? É importante que você tenha esse entendimento nesse sentido, entendeu? Meça a pressão aí no máximo 1 a 2 vezes ao dia. Quando eu oriento pacientes a ferirem a pressão, eu peço aí no máximo 2 vezes ao dia. Além disso, aí realmente já sai do limite. E aí já não é interessante, porque já vai fazer mal. A mesma coisa os batimentos. Não é normal ter essas alterações na questão do ritmo do batimento. Se isso está acontecendo, seria interessante você fazer um acompanhamento, fazer alguns exames cardiológicos para poder observar isso e até mesmo medicar para controlar um pouco essa frequência. Ok? Você cuida, hein? Temos aqui outra pergunta da Eva. Tem dias que eu chego a pensar em desistir de tudo e até de viver. Pois é, Eva. O que eu diria para você nesse sentido? Seria uma opção? Seria. Mas seria a melhor opção? Porque, por exemplo, tá difícil? Tá. Tá apertado? Tá. Mas só que se você abrir mão e deixar conduzir, vai ser pior. Então, assim, insista, invista, não desista. Busque ajuda. Às vezes você pode estar num momento hoje que você talvez, Eva, não tenha forças. É comum acontecer isso. Lembra que eu falei com vocês? Nós somos humanos. Nós fomos colocados nesse mundo com um objetivo. Então nós temos graça para poder fazer algo nesse tempo. Talvez você não esteja numa fase boa da sua vida, mas vai chegar um momento que você vai estar numa fase boa e outras pessoas não estarão. Hoje eu estou num estágio de vida hoje que eu fui uma construção. Quantas pessoas fizeram parte da minha história? Me ajudaram, me conduziram, me direcionaram, me apoiaram, investiram na minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa. Mas por quê? Porque eu sou bom? Não, eu tive ajuda. Mas eu tive essa consciência que eu estou passando para vocês, de buscar um cuidado, saber ouvir conselhos e mudar de vida. Quando eu decidi fazer isso, dar passos, seguir conselhos, mudar atitudes, minha vida mudou. Então, comece a buscar ajuda nesse sentido. E eu te daria esse conselho. Não faça isso. Desistir é pior. Então, se já está ruim, vai ficar pior. Então, assim, se cuide. Há esperança ainda, ok? E aí tem aqui o André, perguntando para nós, doutor, há algum grupo sobre ansiedade? Não, André, na verdade a gente tem um grupo, que é chamado Saúde do Coração, em que nós ali vamos compartilhando dicas de saúde. Nós estamos numa série que nós estamos falando sobre saúde emocional, estamos abordando alguns pontos aí importantes. Nesse quesito, nós estamos falando sobre ansiedade. Nós vamos entrar em outros temas interessantes, como, por exemplo, estresse, sobre síndrome de Burnout, um tema interessante de abordar. Tive uma sugestão de uma seguidora, de uma paciente também, para a gente abordar sobre o que, Diogo? Ela comentou sobre bipolaridade, ou seja, comentar sobre essa questão, né, do transtorno bipolar, que seria interessante a gente abordar também. São temas bem legais. Então, assim, no nosso Instagram nós temos ali o link do nosso grupo do WhatsApp. Se não tiver, pega o nosso WhatsApp, nos mande mensagem que nós mandamos o link para você. E aí a gente vai estar sempre alimentando com conteúdos novos para poder te ajudar. E sempre quando tiver uma live ou alguma dica, nós vamos estar sempre aí passando para vocês. Ok, pessoal? Quero aqui agradecer muito aí a presença de todos vocês. Eu acredito que foi um tempo muito bom. Espero que tenha sido muito produtivo, né, para vocês, tudo aquilo que nós abordamos até aqui. Espero aí que você consiga ouvir, tenha menos cabeça dura, ouça mais, mude mais e siga mais as dicas e orientações de pessoas, né, poderem te ajudar e assim conseguir ter uma vida melhor. Temos aqui outra pessoa nos perguntando, doutor, é possível uma criança de 6 anos ter ansiedade ao ponto de tomar medicações, várias medicações? Pois é, infelizmente é possível. Felizmente é possível. Então, assim, é até doloroso a gente comentar e falar sobre isso, mas é possível. Mas nada que um cuidado, um tratamento e um acompanhamento não resolva. Não somente a medicação, como nós abordamos para vocês. Medicação associada à mudança de um estilo de vida e no quesito criança, 6 anos, aqui já entra fundamentalmente o papel dos pais. Nós hoje somos adultos, temos condição de nós ressignificarmos a nossa vida. Mas, infelizmente, como uma criança de 6 anos vai conseguir fazer isso? É difícil, né? Então, assim, o papel dos pais, né, na vida das crianças é muito importante. Por isso que eu falei lá atrás que a ansiedade atinge todas as faixas etárias
E é muito importante nós estarmos atentos aos pequenos sinais e sintomas. E vocês, pais, estejam atentos aos seus pequenos, seus filhos. Cuide, porque assim, isso fará toda a diferença aí na vida deles. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, um bom descanso, um excelente dia. Daqui 15 dias nós estamos de volta, falando aí de outro assunto, outro tema importante para a sua saúde. Ok? Um abraço, fiquem com Deus, um bom descanso a todos.